Seja bem-vindo, torcedor do Band Esportes e também do canal Acelerados no YouTube, ao Autódromo de Interlagos, onde voltamos com as emoções da Gold Classic para a segunda etapa da temporada de 2021. Você tem a imagem de pilotos e carros já na movimentação de formação do grid de largada. Uma etapa bastante conturbada da Gold Classic desde as semanas que antecederam a preparação toda. Por quê? Porque esse evento deveria ter acontecido na tarde de ontem e na cidade de Londrina, não aqui em Interlagos, mas Londrina, tal qual já havia feito com a Turismo Nacional e também com a Stock Car, não viabilizou as condições, a abertura do autódromo, sob a alegação de efeitos da pandemia. Enfim, fato é que a Gold Classic, mais uma vez, foi muitíssimo bem acolhida pela Federação de Automobilismo de São Paulo, pelo Campeonato Paulista de Automobilismo, que nos cedeu espaço, que nos cedeu cronograma e o carinho de sempre para que trouxéssemos para cá a maior categoria de carros clássicos e antigos do automobilismo brasileiro. Como esse aí, o Chevette do Hamilton Morsch, piloto paranaense da cidade de Palmeira, ou como temos ali o carro número 858 do Fernando Morassi. São 4 as categorias em disputa. Temos a divisão 1, a divisão 2, a divisão 3, a divisão 4, cada uma com suas 2 subclasses. Olha só, contagem regressiva por placas já vai chegando ao fim. Por conta de todos esses trâmites que tivemos nas últimas semanas, vários pilotos acabaram abortando suas participações na Gold Classic. Vários pilotos não vieram para Interlagos, pilotos que estavam devidamente inscritos, mas com todos os que estão na pista, são 52 os carros efetivamente inscritos e que vieram para Interlagos. Vamos dando início à nossa volta de apresentação com a pole position, mais uma dele, do Caio Lacerda. Tem a seu lado na primeira fila do grid o companheiro de equipe na HT Guerra, o Mauro Kern Júnior. A segunda fila é da família Casarini. Deninho é o terceiro colocado, Denísio é o quarto, Dimas Pimenta terceiro é o quinto colocado e o sexto é o Ciro Patiello, todos eles da classe Premium da divisão 4. O sétimo colocado é o Eduardo Berlanda, o oitavo colocado é José Carlos Franzói, na nona posição Luciano Fracaro, em décimo pole position da classe GT na divisão 3, Rafael Schulli, o 11º é Eduardo Pimenta, o 12º é o Heitor Nogueira Filho, em 13º temos o pole da classe Stock na divisão 4, o Maurício Reuter. Rogério Barbato é quem larga da 14ª posição, o 15º é o Gilberto Koik, em 16º Marcelo Fortes, pole position da classe Turismo na divisão 3, em 17º o Antônio Chambel, que é o pole da classe Turismo na divisão 2, e em 18º o Alexandre Pepe. 19ª posição no grid seria do Rafael Jimenez, ele acaba ficando fora da prova por conta de complicações técnicas nos treinos de ontem. 20º lugar para o Maurício Gaudêncio, em 21º Marcelo Tati, em 22º Adir Veneno Júnior, o 23º é o Antônio Paiva, o 24º é o Diego Lino, em 25º o acelerado Cássio Cortes, pole position da classe Turismo na divisão 1, em 26º Paulo Stelli, 27º Francesco Esposito, em 28º Leandro Pedro, a 29ª posição é do Carlos Guizo, que é o pole da classe Speed na divisão 1, 30º lugar Everton Costa Wagner, 31º Matheus Becali, depois deles o Arthur Bailo, o Marcelo Caires, que é o pole da classe GT na divisão 2, o Leandro Caires, que é irmão do Marcelo, o Moacir Figueira, o Hamilton Morsch, Reinaldo Cangueiro, Norberto Kroning Correia, o Almir Morales e o Juliano Meira, que completa aí as 40 primeiras posições. Depois deles ainda vão aparecer o Wesley Cordeiro, o Fernando Morassi, o William Chaine, o Ike Nodari, o Giovanni Almeida, o Rogério Schulli, que acabou sendo desclassificado da tomada de tempos por conta da falta de peso em seu carro. E com isso vamos levar um pouco mais de diversão e entretenimento numa categoria que é muito família, a Gold Classic. A diversão, por enquanto, vai correndo por conta do Caio Lacerda, do Mauro Kern, do Deninho Casarini, do Denísio Casarini. Por enquanto ainda não, agora sim apagou a vermelha, verde, verde, verde. Vai espalhando o pelotão pela reta do Autódromo de Interlagos e é bonito demais o trânsito da Gold Classic. Olha o Deninho como vem procurando ali por fora. Denísio Casarini mergulhou pelo meio. Para assumir a primeira posição já vem o Deninho para ser segundo. Todo mundo passando sem maiores problemas por enquanto pela primeira perna do S do Senna. O Arthur Bailo já deu uma pisadinha ali na área de escape, trouxe de volta. Uma largada tranquila, como tem sido, tranquilas e comedidas as largadas da Gold Classic, mas a família Casarini veio da segunda fila para assumir o comando da prova. O Deninho perdeu posição para o Caio Lacerda de novo, cai lá para terceiro e vai fechando a porta para o Mauro Kern, que era o segundo no grid, vem ali com o Puma número 12,
Na quarta posição, quinto lugar pro Dimas. Terceiro, segura Eduardo Berlanda. Deu uma traseirada legal ao fim da reta oposta. O Eduardo Berlanda vai perdendo o rendimento ali, o ômega do José Carlos Franzói. Ele que é o líder do campeonato na divisão 4 pela classe Premium, veio perdendo rendimento, foi ultrapassado pelo Luciano Fracaro. Aí você vê Marcelo Fortes com o Escort, você vê Maurício Reuter com o ômega número 28, o Marcelo Tati com o ômega número 2. São várias as categorias na pista, todas elas dividindo espaços, vai fritando pneus o Luciano Fracaro. Cuida da borracha, Fracaro, pode faltar no fim da corrida. O Opala número 17 do Rogério Barbato, o Escort número 73 do Marcelo Fortes. E ali perdendo rendimento também o Luciano Fracaro. Você lembra que ele acabou de fritar pneus ali na frenagem do S de baixo. Veio lento pelo contorno do Pinheirinho. Olha aí, Marcelo Fortes ganhando posição em cima do Rogério Barbato. Acompanha de muito perto o Maurício Reuter. E o Caio Lacerda é líder da prova de novo. E Deninho Casarini vai ultrapassando o papai na tomada da junção. Deninho para ser segundo colocado. Cai para terceiro, Denísio. E agora é o Deninho quem tem a missão de abrir temporada de caça ao Caio Lacerda, que vai completando a primeira volta da Gold Classic na primeira posição. Caio Lacerda, que tem um carro preparado pela família Guerra. É um Audi 2.0 com motor de 200 cavalos, 220 cavalos, segundo o Rafael. Olha aí! Tá faltando espaço. Mauro Kerr, Deninho Casarini, Denísio Casarini. Eles vieram em linha de 3, não coube todo mundo, Bigola. Exatamente. O Mauro comigo antes da largada que o segredo dessa prova, que a estratégia era realmente negociar as ultrapassagens, por causa da diferença de potência com os pilotos retardatários. Pelo que a gente viu, não são só os retardatários, as ultrapassagens são bem disputadas. Olha aí o Carlos Guizzo, como vem ao fim da reta, ele acabou escalando o escorte do Carlão Stites. O Carlão Stites foi outro que não participou do treino classificatório, acabou largando lá do fim da fila e tomou uma escalada legal do Carlos Guizzo, que é o líder da classe Speed na divisão 1, parece ter sido fim de prova para o Carlão. Ele foi estacionando ali ao lado do S do Senna. Caio Lacerda tem a primeira posição na prova, aí você vê o Leandro Pedro com o Passat, buscando posição em cima do Fiat 147 do Leandro Caires. O Carlos Guizzo segue na prova, vem trazendo junto dele ali o Everton Costa Wagner, que é o líder do campeonato na divisão 1, Hamilton Morte, aí o Fusca do Moacir Figueira, que foi o campeão de 2020, o Faros TS número 32 de Reinaldo Cangueiro, lado a lado com o Fusca do Norberto Kroning Correia. Perto dos dois vem o Voyage do Almir Morales e o Puma do Marcelo Caires. O Marcelo Caires, até a abertura da temporada, vinha utilizando um Corona Dardo, carro de fabricação brasileira, e agora trocando o Corona Dardo pelo Puma. O Corona Dardo, Luque, é um carro que é derivado do Faros também. Aliás, o Corona Dardo é do Fiat X9 italiano, e a equipe resolveu trocar de carro por causa da dificuldade de conseguir algumas peças de suspensão da viatura. Olha aí, fim de prova para o Carlão Stites. O Carlão costumou brincar, a Gold Classic tem alguma coisa comigo. Primeiro ali, o momento em que faltou espaço para Deninho Casarini, Mauro Kern e Denísio Casarini. O Mauro foi lá pela área de escape, acabou havendo os toques laterais. Veja só, o Denísio também deu uma escapada legal, conseguiu trazer de volta. E aí o momento em que o Carlos Guizzo veio com a traseira bailando ali na tomada do S do Senna, acabou escalando o carro do Carlão Stites, aterrissou o Fusca número 112 da equipe Ele e Ela Competições. Esse é o nome da equipe, já que a equipe é composta por ele próprio, Carlos Guizzo, e pela Cleide, esposa dele. E com essa escalada, o Carlão Stites disse tchau para a primeira prova da Gold Classic. E com isso a dona Cleide agora vai ter um pouco mais de trabalho, porque além de esposa, ela também põe a mão na massa, abre e fecha o motor, cuida da mecânica dos carros. Olha como o drama que vai vivendo ali o Denísio Casarini. Olha como ele vem lá atrás, esparramando. Passou pelo Carlos Guizzo, se lançou à frente do Carlos Guizzo, buscou espaço por dentro para passar o Everton Costa Wagner. Não teria espaço, não teve essa beliscada na zebra também, até para tentar cavar o espaço de que ele precisava, né? Exatamente, ali carros entre ele e o do Caio Lacerda. O Cássio Cortes, e tem ali também o Antônio Paiva, que são pilotos já com volta de desvantagem. Acabou se dando bem o Deninho nessa situação de safety car, e colocou dois carros entre ele e o do Caio Lacerda. O Caio vai ter trabalho nessa missão de tentar a liderança. O líder da categoria Divisão 3 é o Heitor Nogueira, que tem o 8º lugar na prova, na Divisão 4 Stock. O líder é o Maurício Reuter. Olha como o Cássio Cortes vem cheio de razão ali para acompanhar o ritmo do Deninho. Claro que o carro não acompanha, é um carro da Divisão 1, com motor 1.6,
contra o 2.3 de Deninho Casarini. E olha lá o Dimas terceiro com o Opala número 7, como se lançou por fora quando deu bandeira verde, verde, verde. Vamos para o reinício de prova. 8 voltas completadas, caiu na certa, já despachou o tráfego. Vem ali o Antônio Paiva para cima do Cássio Cortes também. Antônio Paiva com o Opala número 13, ele é o 20º colocado geral, 5º colocado da classe estoque na divisão 4. Ganhando a reta oposta Deninho Casarini. Já completou 9 voltas, essa é a 10ª. Faltando 10 minutos para a abertura da última volta e a primeira prova da Gold Classic na segunda etapa da temporada de 2021. Na tela do Band Esportes, também no YouTube, pelo canal Acelerados. Antônio Paiva, número 3, Cássio Cortes, 777, Mauro Kern, que é o terceiro colocado geral na prova. E logo atrás com o Puma, número 12. E aí o Dimas terceiro, passando pelo Arthur Bailo, parceiro do Tim Lawrence, na divisão 2 com o gol número 74. Aí disputando com o Ciro Pacello agora, É né? briga direta aí, é briga que vale a 4ª posição na prova. O Ciro fez a ultrapassagem sobre o Dimas terceiro, eles chegam ali exatamente no carro do Paiva. Agora se deu bem o Dimas, colocou por dentro, o Ciro arriscou por fora, acabou ficando sem espaço. O Dimas Pimenta terceiro, recuperando a 4ª posição. Os 7 primeiros colocados são pilotos da classe Premium, da divisão 4. O carro do Ciro, que leva o número 9 e vai atrás do Dimas terceiro, é um carro que era da Stock Paulista e foi pilotado, era preparado pela equipe do Caminho Cristóforo. É aberta pela liderança geral. Mauro Kern, terceiro colocado, já vem a alguma distância com o Puma número 12. Aí está o Mauro Kern, quarto colocado, o Opala número 7, Dimas terceiro. Em quinto, Ciro Pacello com o Ômega número 9. Aí temos o Cássio Cortes, que é líder da divisão 1. O Antônio Paiva, que é da divisão 4 pela Stock. O Luciano Fracaro, que voltou para a pista. Tá junto dele ali o Arthur Bailo. Vem também o Franzói, que está por ali. O Ômega de traseira vermelha é o do Eduardo Berlanda. Ele forma dupla também com o pai dele, com o Vanderlei Berlanda. O Carlos Franzói, o carro número 71. O Franzói saiu de Interlagos no mês de janeiro como líder da classe Premium na divisão 4. E o Franzói também, o carro do Franzói tem uma boa história também. Esse carro originalmente era do Djalma Fogaça, que usou esse carro na temporada na Stock Car brasileira. Eu indo embora. Alexandre Pepe e Antônio Chambel, boa briga na divisão 2. Eles vão disputando a liderança da divisão 2 pela classe turismo. Pepe é o líder, Chambel é o segundo colocado. Na classificação geral eles têm o 13º e o 14º lugar. À frente deles vem o Moacir Figueira, atual campeão da classe Speed. É o segundo na Speed nesse momento. Quem vai liderando a Speed é o Carlos Guizzo. Olha ali a homenagem também no carro do Pepe. Roberto Guerra, Luizão Finotti, Fabinho Coelho. Figuras que vão estar sempre na memória de toda a família Gold Classic, mas que deveriam estar aqui fisicamente também. É aquelas coisas que acabam fazendo com que a gente não se conforme, né? Pensando todo dia de ontem, reconstruindo o carro de Guilherme Melo. Foi bastante avariado da divisão 1. O Antônio Paiva acabou colocando um tempero legal demais na briga pela vitória da divisão 1. Everton Costa Wagner da equipe Coelho Motors vem para cima do Cássio Cortes, que é da equipe Redfoot Racing Team. Disputa franca e aberta, Cássio Cortes, Voyage número 777. Everton Costa Wagner, Passat número 1. Eles descem juntos o lago ao final da reta oposta. Costa Wagner chegou, a diferença era maior. O tráfego acabou quebrando o galho do Everton Costa Wagner. E dá para notar claramente a mão de obra que essa briga está exigindo dos pilotos. Você vê as mãos trabalhando o tempo todo, segurando o carro, que na freada é cada freada é uma situação diferente. É tração dianteira com motor 1.6, é a dianteira puxando mesmo, é pé embaixo o tempo todo, e o trabalho de volante, e o Costa Wagner tentando armar o bote por fora. Ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. Na divisão 2, a liderança do Alexandre Pepe com o Antônio Chambel em segundo, isso pela classe turismo. Eu estou procurando a rapaziada da GT na divisão 2, parece que todo mundo já teve problemas, né? Guilherme Melo vem com dificuldades, o Reinaldo Cangueiro já abandonou. Cadê o Marcelo Caires nessa confusão aqui? O Marcelo Caires é o 29º colocado, e a segunda posição, porque o primeiro é o William Chaine, com o Puma alaranjado número 65. William Chaine é o líder da classe GT na divisão 2. O Costa Wagner é todo pressão para cima do Cássio Cortes. Não tem diferença entre eles, eles vão lá na área de escape. Ali parece grama, tem um concreto ali além daquela zebra que dá bastante aderência, tá? É, mas é um concreto que tem a mania de ficar úmido quando garoa e causa algumas surpresas, não é? Às vezes tem gente que aproveita errado isso aí, viu, Bigode? E Cássio Cortes ainda líder da divisão 1. Costa Wagner para cima dele. Nós já zeramos a contagem de tempo. Chega para a festa ali também o Maurício Reuter com o carro número 28. Ele que é o 10º colocado geral na prova. Vai ultrapassar seguramente os dois carros da divisão 1. Agora o Costa Wagner disputando vitória com o Cássio Cortes. Sabe quando ele vai abrir caminho
para o carro da categoria que é mais veloz, vai demorar só um pouquinho, enquanto tá aí Deninho Casarini para abrir a última volta de prova. Deninho Casarini é um dos cartela cheia também da Gold Classic, para abrir a última volta nada, para receber a bandeirada e para comemorar mais uma dele na Gold Classic. Não tivemos a volta adicional e Deninho Casarini é quem comemora, com Caio Lacerda na segunda posição, Mauro Kern em terceiro lugar. Por enquanto só os três, completando as 15 voltas de corrida. Deninho Casarini numa prova bastante aguerrida, do jeito Maurício Gaudêncio com o ômega número 19. Passa na quarta posição o Dimas Pimenta, passa em quinto lugar o Ciro Patiello. Olha aí o William Chaine comemorando a vitória na classe GT da divisão 2. Piloto da equipe Paddock Racing, dobradinha da equipe na classe GT, com o Marcelo Caires na segunda posição. E Deninho Casarini aí está comemorando mais uma dele na Gold Classic Brasil. Será que ele vai parar e dar uma carona pro pai nessa volta? Se parar vai ter punição, porque não pode, né? Não pode. Aí Deninho Casarini em primeiro lugar, com Caio Lacerda em segundo. Vamos buscando a atualização e a briga pela vitória na divisão 1 não acabou não. O Everton Costa Wagner não desistiu não, ele é todo pressão para cima do Cássio Cortes. Ou vem um mergulho agora ou vem um bote bem armado. O que é que vai ser? Maurício Reuter já passou por eles, Cássio Cortes vem na defensiva. Pode ter aberto o espaço que o Costa Wagner precisa, hein? Veio com o traçado enforcado na aproximação para a junção, mas defende bem. Defende muito bem. Cássio Cortes, o acelerado, aprendeu direitinho nos últimos anos. Olha como vão passar o primeiro e o segundo colocado na divisão 1 na classe turismo. Cássio Cortes com o carro número 777. Tem uma última tentativa. O Costa Wagner colocou por dentro. Será que vai ser na linha de chegada? Será que vai ser na linha de chegada? Nos últimos metros, Everton Costa Wagner para comemorar mais uma dele na divisão 1. Linda briga, muito bonita. Comemora e comemora mesmo Everton Costa Wagner. Um fim de corrida dramático para eles dois. Era a última tentativa que ele tinha. Não desperdiçou. Everton Costa Wagner fica com mais uma vitória, invicto na liderança da Gold Classic 2000 rotação, levando o carro ao fim, ao 12º lugar na classificação geral, que está na tela para você. Deninho Casarini, Caio Lacerda, Mauro Kern, Dimas Pimenta terceiro, Ciro Patiello, José Carlos Franzói, Eduardo Berlanda, Heitor Nogueira, Dudu Pimenta e Paulo Rogério Stelli. Os 10 primeiros colocados. Tem mais? Tem muito mais. A 11ª posição é do Maurício Reuter, o 12º colocado é o Marcelo Tatti, em 13º vencedor na divisão 2 classe turismo, Alexandre Pepe, num belo duelo com Antônio Chambel. 15º lugar para o Rogério Barbato. Em 16º, Maurício Gaudêncio, o 17º, Diego Lino, o 18º, Everton Costa Wagner, vencedor da divisão 1 pela classe turismo, Cássio Cortes é o 19º e Matheus Becali é o 20º, ele que é o atual campeão da divisão 1 turismo, terceiro colocado na categoria. 21ª posição é do Carlos Guizo, vencedor na classe Speed da divisão 1, Arthur Bailo, Hamilton Morte, Antônio Paiva, Moacir Figueira, Almir Morales, William Chaine, vencedor na classe GT da divisão 2, Marcelo Caires, Rogério Schulli e Luciano Fracaro, completando as 30 primeiras posições. A vitória geral, mais uma dele, de Deninho Casarini. Já já a gente volta ao vivo com as emoções da segunda prova da Gold Classic na etapa de Interlagos. De Interlagos, São Paulo, Deninho Casarini, vencedor da primeira prova, é quem larga da pole position, à frente do Caio Lacerda, do Mauro Kern Júnior, do Dimas Pimenta, terceiro, do Ciro Patiello e do Zé Carlos Franzói, todos eles pilotos da divisão 4 classe Premium. Na 7ª posição, Vanderlei Berlanda, parceiro do filho dele, do Eduardo Berlanda. O 8º é o Heitor Nogueira, que venceu na divisão 3 pela classe GT. O Luiz Sérgio Santos, Zé Bolão, parceiro do Dudu Pimenta, larga em 9º, e o Paulo Stelli na 10ª posição. O 11º é Maurício Reuter, o 12º é o Marcelo Tatti, tá de bem com a vida o Marcelo Tatti, segundo colocado da classe Stock. Alexandre Pepe é o 13º, depois dele Antônio Chambel, Ricardo Domenech, que é parceiro do Rogério Barbato, o Maurício Gaudêncio, o Diego Lino, o Everton Costa Wagner, que foi buscar a vitória na divisão 1, lá na linha de chegada, Paulo Henrique Costa, formando dupla com Cássio Cortes, Matheus Becali, Carlos Guizo, Tiri Lawrence, que é parceiro do Arthur Bailo, Hamilton Morsch e Felipe Matos, que forma dupla com o pai dele. Na 24ª posição, Moacir Figueira é o 25º, o Almir Morales é o 26º, depois o William Chaine, que venceu na classe GT da divisão 2, Marcelo Caires é o 28º, Thiago Brandt, parceiro do Rogério Schulli, é o 29º, e o Luciano Fracaro tem a 30ª posição, o 31º é Leandro Caires, o 32º é o Guilherme Melo, em 33º Rafael Schulli, em 34º o Leandro Pedro, o 35º é o Francisco Esposito, e o 36º seria o Nenê Finotti, não vem para a pista, o carro do parceiro dele, do Marcelo Fortes, teve quebra
quebra na primeira prova. Iquinodari é o 37º, Denizio Casarini vem em 38º, olho nele, 39º é Fernando Morassi, o 40º é o Gilberto Koike e o Giovanni Almeida com o Audi vem lá da 41ª posição, o Norberto Correia é o 42º, depois o Reinaldo Cangueiro também não larga, pegou fogo, o Faros TS do Cangueiro na primeira prova, o Carlão Stites é o 44º, depois dele Paulo Fiorini, parceiro do Wesley Cordeiro, o Adir Veneno Júnior, o Juliano Meira e o Matheus Martins. Acaba não largando também o Matheus Martins, que viria só para esta segunda bateria. Quem deve vir também só para esta segunda bateria é o Marcos Felipe. Tô de olho na imagem lá do fim do grid para ver se teremos ali o Opala do Marcão Felipe, que se inscreveu apenas para a disputa da segunda bateria. Por quê? Porque ele competiu também na etapa de abertura da Old Stock Race, encerrada agora há pouco aqui em Interlagos. Não vem para a pista, tá ali o último carro da fila, é o carro do Paulo Fiorini, portanto os pilotos já assumindo a formação de duas filas indianas paralelas. Vamos para 30 minutos de emoção. Apenas corrigindo uma informação que demos aqui na primeira corrida, o Reinaldo Cangueiro é piloto de Fernandópolis e não de Ribeirão Preto. Inclusive já deve estar chegando a Fernandópolis o Reinaldo Cangueiro. Fora que está desta segunda prova. Deninho Casarini com o Audi número 770, Caio Lacerda com o Audi número 617, Mauro Kern com o Puma número 12, Dimas Pimenta terceiro, com o Opala número 7, Ciro Patiello com o Ômega número 9, Zé Carlos Franzói com o Ômega número 71, vão formando as três primeiras filas do grid. Olha aí, Flávio Abrunhosa, um dos destaques do Endurance Brasil, com a equipe que tem os modelos McLaren GT4 também prestigiando a Gold Classic com audiência. Grande abraço ao Flávio, que é o parceirão da casa, né? O safety car já vai recolher, o safety car já vai para box. Nós vamos para mais 30 minutos de emoção. Deninho Casarini e Caio Lacerda vão ditando o ritmo nesse fim de volta de apresentação. O Zé Bolão já queimou a largada, o Paulo Stelli queimou a largada também. Vai ter reunião no terceiro andar, agora sim apagou a vermelha, verde, 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 espalha o pelotão. O Stelli vem para ser primeiro, mas incinerou a largada o Paulo Rogério Stelli. Bom, agora tem que subir na frente para pagar a punição e ainda ficar bem no saldo final, né? Todo mundo buscando espaço, olha como vem ali junto do muro a betrineta do Denizio Casarini. Deninho vai mantendo a primeira posição com Caio Lacerda, em segundo cai para terceiro Paulo Stelli, que chegou a assumir a liderança. Paulo Stelli veio lá da 10ª posição. O Zé Bolão, que era o 9º colocado, também queimou legal a largada. O William Chaine foi fazer um passeio pela área de escape, trouxe de volta já o Puma da equipe Paddock Racing. Aí os dois primeiros já vão abrindo vantagem. Mauro Kerr estabelece a terceira posição. Dimas terceiro é o quarto. Ali você vê o Puma prateado do Zé Bolão, que é o parceiro do Pimenta. Olha aí o Caio Lacerda tentando por fora na aproximação do Laranjinha. Deninho vem na tomada mais econômica, pode aplicar o X. Se tiver ritmo, pode aplicar o X no Deninho, que se defende bem. Olha o Caio tentando mergulho. Eles freiam para a tomada da primeira do S de baixa. Frita pneus, o Deninho Casarini começa a pegada demais. A segunda prova da segunda etapa da Gold Classic 2021. Realmente uma grande disputa aí, e essa disputa define o resultado geral da competição, correto, Luque? Exato, a soma de pontos determinando as posições de pódio em cada uma das 4 divisões e suas subclasses. Aí o Paulo Stelli seguramente vai tomar punição. O Paulo Stelli, a punição no caso desse deve ser o drive-thru, né? Olha aí o Franzói tomando a posição do Ciro Patiello. Por enquanto a 6ª posição, vai virar a 5ª quando o Paulo Stelli for punido. E o Franzói teve muito trabalho no intervalo das duas corridas para recuperar os dois carros. O dele e o do Luciano Fracaro acabaram envolvidos no incidente que vimos há pouco na tela do Band Esportes, e também o Acelerados, primeira volta sendo completada. Aí o Franzói colocando por dentro já para tomar a posição do Paulo Stelli. Paulo Stelli também piloto da classe Premium. Olha aí o Caio Lacerda, não dá sossego para o Deninho Casarini, vai partindo para cima de todas as formas, buscando essa primeira posição. Detalhe, o Wagner de fazer uma parada no box para reposição do pneu. Segura italiano, segura Esposito. Francesco Esposito acabou traseirando legal ali quando vinha sendo alcançado pelo Mauro Kern Júnior. Como bom napolitano, deu um passo de tarantela. Aí você tem Everton Costa Wagner, você tem Thierry Lawrence, você tem Leandro Pedro. Costa Wagner e o Leandro Pedro, que vem à esquerda da imagem com o carro número 808, são pilotos da divisão 1. Costa Wagner é o primeiro colocado, Leandro Pedro é o segundo. Será que vai ter mudança na liderança? Parece que pode ser agora. Armou o bote direitinho, Leandro Pedro. O Everton Costa Wagner, que é líder invicto do campeonato,
quer saber de perder essa liderança não. Tá bonita demais a briga e olha quem tá chegando pra festa. Caio Lacerda, o líder geral da prova. Tá ali o Caio, passou pelos 2 primeiros colocados da divisão 1. O Mauro Kern vai buscando ali uma posição de ultrapassagem sobre o carro do Everton Costa Wagner. Passou também e veio para cima do Caio. O Mauro Kern abriu temporada de caça ao Caio Lacerda. Agora mais uma disputa franca e aberta pela primeira posição. Thierry Lawrence, que é da divisão 2, passou pelos 2. Ao que tudo indica, o Thierry Lawrence vai assumir a liderança. Não, Alexandre Pepe. Alexandre Pepe é o primeiro da divisão 2, com o Diego Lino em segundo. O Thierry Lawrence da divisão 2 também é o terceiro colocado. E em quarto, quem é que está em quarto já? Denísio Casarini. Quarto na geral. Quarto na geral, e comentou comigo antes da prova, eu vou dar o bote na hora que entrar o safety car. Será que teremos esse safety car? Não temos intervenções programadas do safety car na Gold Classic. Na primeira corrida tivemos uma justamente por conta do acidente que envolveu ele próprio, o Denísio Casarini. Caio Lacerda, Mauro Kern, Denísio Casarini, Dimas Pimenta terceiro, Ciro Patiello, Zé Carlos Franzói, Luciano Fracaro, Giovanni Almeida, Heitor Nogueira e Maurício Reuter são os 10 primeiros colocados. O Heitor Nogueira é piloto da classe GT na divisão 3, o Maurício Reuter é piloto da classe Stock na divisão 4 e todos os demais que eu citei até agora, completando as 10 primeiras posições, são pilotos da classe Premium da divisão 4. Olha aí, Costa Wagner se deu muitíssimo bem agora, colocou um carro da divisão 2, entre ele e o Leandro Pedro. E esse aí é o líder da classe Speed na divisão 1, Carlos Guizzo, equipe Eliela Competições. E não tiveram nenhum problema com o carro, apesar daquele acidente espetacular na primeira bateria. Só teve um pequeno amassado no paralama traseiro direito. Esse é fácil para ele repor para a próxima etapa, dia 25 de julho, em Curitiba. Aí o Guizzo. Carro número 112. Outra correção que eu fiquei devendo aqui para vocês, eu mencionei o garotinho que é fera na primeira bateria da nossa prova, mas eu errei o nome dele, né? Certa, com 8 segundos de vantagem sobre o Mauro Kern, negociou muito bem na volta número 14, eles já completaram a 15ª. Aí você vê o Norberto Correia, você vê Guilherme Melo, vem passando por eles Dimas Pimenta terceiro, que é de novo o quarto colocado, né? O Dimas de novo à frente do Ciro Patiello. Resultados de todas as categorias, somatória de pontos, os pódios, você vai conferir tudo isso nas redes sociais da Gold Classic, no Facebook, no Instagram. O Ciro vem de novo para cima do Dimas, que fecha a porta para ele, quase faltou espaço. Quase faltou espaço nessa briga que vale a 4ª posição. Caio Lacerda com 15 voltas completadas, vamos a 45 segundos no encerramento da corrida. Vai terminando a segunda etapa da Gold Classic e o Ciro Patiello quer saber tomar a qualquer custo essa 4ª posição do Dimas terceiro. Caio Lacerda vem liderando na geral, Caio Lacerda vem liderando na divisão 4 Premium. Maurício Reuter é o líder na divisão 4 Stock. Heitor Nogueira lidera a classe GT da divisão 3. A classe Turismo da divisão 3. Já confirmo para você a liderança. Veja só, Caio Lacerda abrindo a última volta de corrida. Divisão 3 tem a liderança do Heitor Nogueira na GT e tem a liderança de quem na classe Turismo. O pessoal da Turismo simplesmente deu tchau, né? Na divisão 3. A divisão 2, a liderança do Marcelo Caires na classe GT e a liderança na classe Turismo ficando William Chaine. Procurou no espelho retrovisor, já viu ali a aproximação do Caio Lacerda, que é o líder. Temos 33 carros na prova nesta última volta de corrida. Foram 52 os carros inscritos na etapa. Caio Lacerda acelerando pela última vez pela curva do Laranjinha. Lado da divisão 2, que tem a liderança do Alexandre Pepe. Na divisão 1, liderança do Leandro Pedro na classe Turismo e liderança na classe Speed do Carlos Guizzo. E olha aí a briga pela vitória. O Everton Costa Wagner não desiste não. Divisão 1 totalmente indefinida mais uma vez nessa última volta de corrida. Enquanto o Caio Lacerda vem na liderança geral, vem o Caio Lacerda para vencer mais uma vez na Gold Classic, para ficar com a vitória na somatória de pontos das duas baterias. O Leandro Pedro tem meia volta pela frente ainda para segurar a pressão do Everton Costa Wagner.
Tá aí o Caio Lacerda para a última frenagem da corrida. Agora não tira mais o pé do acelerador até a etapa de 25 de julho em Curitiba. Vem para vencer a segunda prova da segunda etapa. Vem para ficar com a vitória geral, para homenagear o preparador Humberto Guerra. Caio Cavalheiro Lacerda já se preparando para tomar a curva da vitória. Nesse instante é mais curva da vitória do que nunca. Já para ver de longe a bandeira quadriculada branca e preta. Para comemorar Caio Lacerda. Mais uma dele na Gold Classic Brasil. Passa com toda a vantagem do mundo Caio Lacerda para ficar com a vitória e para consolidar a dobradinha da equipe HT Guerra. Na segunda etapa da Gold Classic Brasil, Caio Lacerda com o carro número 617. Você vai acompanhando a chegada de todos os pilotos. O Mauro Kerr já passou na segunda posição. O terceiro colocado é o Denísio Casarini. A briga pelo quarto lugar vem quente entre o Dimas Pimenta, terceiro, e o Ciro Patiello. O sexto colocado, Luciano Fracaro. Bela prova do Luciano Fracaro. Já completou também o percurso desta segunda bateria. Na sexta posição, Caio Lacerda fazendo a volta da vitória. E nós já vamos marcando o nosso próximo encontro para o dia 25 de julho no Autódromo de Curitiba. Estão aí os 10 primeiros colocados para você. Caio Lacerda, Mauro Kerr, Denísio Casarini, Dimas Pimenta, terceiro, Ciro Patiello, Luciano Fracaro, Heitor Nogueira, que fica com a vitória na divisão 3, Paulo Stelli, Rogério Schulli. Opa, o Paulo Stelli já teve a correção aqui da punição, né? Então, Rogério Schulli em oitavo, Rafael Schulli em nono. Não é o Rogério Schulli que estava na pista, é o Thiago Brandt, né? E o Paulo Stelli completando o grupo dos 10 primeiros colocados. O resultado completo você acompanha nas redes sociais da Gold Classic. Ficamos para o dia 25 de julho em Curitiba com a terceira e penúltima etapa da temporada 2021, que você vai acompanhar, claro, ao vivo aqui no Band Esportes, sempre pelo esporte.